Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, e te agradecemos porque o Senhor nos dá essa oportunidade de refletir a respeito da Tua palavra, olhando para o livro de Filemão, para essa carta, ó Deus, que o apóstolo Paulo enviou a Filemão. Ó Pai, o Senhor abra o nosso entendimento, ó Deus, e nos dê a oportunidade de interpretar corretamente a mensagem que o Senhor quer que aprendamos, Pai. Obrigado por esse tempo aqui, obrigado pela vida dos meus irmãos aqui. Ó Deus, não permita que eu atrapalhe a Tua palavra, Deus, mas pela Tua misericórdia e pela Tua graça, me usa, ó Deus. Abençoa todos aqueles que estão reunidos em Teu nome nessa hora. Nós possamos Te glorificar e Te bendizer. É o que nós suplicamos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, minha gente. Iniciando os trabalhos, só lembrando o objetivo do curso, ou os objetivos do curso, né? Ou seja, na verdade o que a gente está procurando dentro de Filemão é aquilo que o Evangelho faz conosco ou com qualquer ser humano. E óbvio que a aplicação deve ser nas nossas vidas. Mas basicamente a gente está olhando para a vida de três personagens desse livro, Paulo, Onésimo e Filemão, e a gente quer extrair daqui coisas que eles fizeram e que cabe a cada um de nós. Então, na aula passada a gente viu um pouco de história, e eu lamento para aqueles que não gostam de história, a gente falou bastante a respeito da escravidão para entender o contexto, para entrar na lição propriamente dita hoje, que é falar sobre a vida do Onésimo, né? Quem foi Onésimo, o que ele nos ensina com a atitude dele. E depois a gente tem outras duas aulas, onde na próxima a gente vai falar sobre Filemão, e na última a gente vai falar de Paulo. Na primeira aula, na aula da semana passada, como eu disse, a gente falou de escravidão ou de escravatura, né? Inclusive a gente fez a diferenciação desses termos na língua portuguesa. A gente falou sobre o que é escravidão, onde nasceu a escravidão, o que a Bíblia fala sobre escravidão. A gente viu como a igreja se posicionou ante a escravidão. A gente falou de escravidão hoje e falou dos senhores, né, de escravos atuais, que no nosso caso é o pecado, ok? Qual é o pecado que nos escraviza? A gente deu uma pitadinha de idolatria ali também, porque querendo ou não, quando você tem um ídolo, você se sujeita a ele, você se torna escravo dele. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Qual é o objetivo de hoje? Analisar os eventos que levaram à conversão de Onésimo e como o propósito do Senhor transformou as vidas do escravo e de seu antigo senhor. A gente não vai falar muito de Filemão hoje, a não ser identificar ele dentro dessa história, e para isso a gente vai diretamente, falando um pouco mais de história, a gente vai entender a respeito dessa carta. Às vezes quando a gente está lendo a Bíblia, a gente olha mesmo para um livro pequeno como Filemão, e a gente acha que isso foi escrito de uma maneira literária, com a preocupação de que fosse um livro, ok? E não é. Ou seja, é uma carta. E a gente vai ver algumas características que determinam que isso é uma carta, a começar pela introdução, tá? Para quem não sabe, antigamente, ao contrário do que é hoje, né? Hoje não tem, dificilmente você vai receber uma carta ou enviar uma carta. Mas normalmente quando você escreve um e-mail, onde é que você coloca o seu nome, ou seja, o remetente? No final. Naquela época, não. Naquela época era o contrário. Você começava a carta falando, eu sou o remetente, então a gente vai ver isso aqui na saudação de Paulo, e você coloca o destinatário. Então, ambos ali, como se fosse, né, uma declaração, ó, eu estou mandando para essa pessoa, ok? Para quem não sabe, essa carta foi escrita entre os anos 61 e 62. Existem autores que dizem que foi entre 57 e 62. Eu não concordo com essa posição, porque quando você olha a cronologia dos fatos, e aqui um outro parênteses, quem já estudou datação sabe quão difícil é você pegar o calendário judaico, que é lunisolar, ou seja, sol e lua, e trazer para o nosso calendário, que é o Juliano ou Gregoriano? Gregoriano, que é solar. Tudo bem? Então, existe uma dificuldade. Para quem não sabe, entre outras curiosidades, a cada 19 anos, os judeus têm 13 meses ao invés de 12 meses, justamente para fazer o ajuste do que a gente chama de ano bissexto. Ok? Então, existe uma dificuldade, mas os comentaristas, eu vou falar mais sérios, tem lugar aqui, Lucas? Aqui e aqui. Os comentaristas mais, não vou falar mais sérios, mas mais renomados, eles reconhecem que foi no intervalo de 61 e 62,
justamente tendo como referência o incêndio em Roma que aconteceu no ano 64, ok? O portador dessa carta, ou seja, quem levou essa carta de Paulo até Filemão foi Tíquico, e ele levou outras 2 cartas juntos, né? Ou seja, um pacote de 3 cartas, cada qual a um destinatário, obviamente. E a gente vai fazer a leitura dessa carta, a gente não fez na aula passada, porque, de novo, a gente estava trabalhando com conceito, e eu peço que vocês abram, por favor, suas Bíblias ou seus aplicativos aí, no livro de Filemão. Está lá no Novo Testamento, para quem não sabe, depois do livro de Tito, aí ficou fácil, né? Filemão depois de Tito, é muito fácil, todo mundo sabe onde é que está Tito. Vamos abrir, a gente vai fazer a leitura desse livro, que é um capítulo só e 25 versículos, e eu proponho que a gente comece a ler esse livro, acho que desse lado aqui, por favor, pode começar o versículo 1, e aí a gente vai seguindo, só que deixa eu pedir uma coisa para vocês, a gente vai fazer algumas interrupções justamente nessa divisão aqui, para entender um pouquinho mais dessa carta, tudo bem? Tranquilo? Então vai lá, quem leu o versículo 3, né, ou quem for ler o versículo 4, segura. Quem for ler o versículo 8, segura, e aí a gente vai fazer alguns comentários. Por favor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Quem? A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Primeira sessão dessa carta, ela está nesses 3 primeiros versículos, que basicamente, título da carta, ou seja, quem está escrevendo, para quem está escrevendo, e o contexto, né? Ou seja, a gente vê alguns nomes aí, certo? Paulo, quem mais está aí junto com ele? Timóteo, beleza? Vocês vão perceber que lá no final da carta existem outros 3 nomes de pessoas que estavam com Paulo. E a pergunta é, por que os 3 estão lá no fim e Timóteo está lá no começo? Junto com o nome de Paulo. Não, todos estavam junto dele. Ele manda a saudação da parte de todos. Mas por que tem essa diferenciação? Vai, Thalita, você falou aí. Vamos lá. Em todas as cartas de Paulo, a gente vê que Paulo não trabalhava sozinho, certo? Quem discorda disso? Ele sempre estava acompanhado de uma série de pessoas, ok? E era muito comum que Paulo ditasse as cartas para alguém escrever, ok? Ou seja, das 18 cartas que Paulo escreveu, apenas algumas delas ele escreveu de próprio punho. E essa em especial, ele fala de Timóteo por quê? Que provavelmente a ideia é que Timóteo tenha escrito, salvo uma frase que está lá no meio do livro, ok? E tem uma tradição judaica para que ele tenha escrevido essa única frase. Tudo bem? Então, o cara que ele coloca, que ele elenca junto no começo da carta, é para falar o seguinte, ó, eu estou falando para Timóteo e Timóteo está escrevendo. Tudo bem? Segunda coisa, outros nomes que aparecem aí. Ele está falando de Filemão, destinatário da carta, mas ele está lembrando de outras 2 pessoas, que são Arpia e Árquico. Quem são essas pessoas? Muito provavelmente, Arpia é a esposa de Filemão e Árquico o filho. E por que Paulo está fazendo isso? Porque quando você destinava a carta a alguma pessoa, você englobava a saudação à família dessa pessoa, ok? E ele fala que, inclusive, que o filho de Filemão era um colaborador dele dentro do reino. Por quê? Filemão, quem era Filemão? Uma passadinha rápida aqui. Era na casa dele, vamos lembrar, naquela época não existiam templos como existe hoje, ok? Existiam sim sinagogas, e a gente vai ver que Paulo, por exemplo, ele começa a igreja em Éfeso pregando aonde? Na sinagoga dos judeus, ok? Mas em geral as igrejas se reuniam onde? Na casa das pessoas. Aquilo que a gente chama hoje de koinonia, né? Ou seja, os nossos grupos familiares, naquela época aquilo era o início da igreja. Ok? Então as igrejas se reuniam em casas e era na casa de Filemão. Então Paulo está mandando uma saudação para Filemão, mais ou menos como ele falasse assim, ô Lucas, estou mandando essa carta ou esse e-mail para você, entendeu? Mas manda um abraço para a Marina também. Entendeu? Ou seja, ele estendia isso. Tudo bem até aí?
E aí ele fala graça e paz, certo? E eu não vou me deter muito nos detalhes, só para a gente passar rapidamente aí o livro. Tudo bem? Ou seja, a saudação dele, graça e paz. O que ele está desejando ali? Quando o judeu falava paz, o que ele estava dizendo? Como é que ele falava? Shalom. O que significa shalom? Saúde? Também. Ou seja, na verdade, o shalom para o judeu, ela é além de paz. Ou seja, ele está desejando um pacote de coisas boas. Beleza? E mesmo atualmente, salvo os judeus ortodoxos que levam ao pé da letra o que é shalom, o shalom para o judeu moderno, digamos assim, é tudo. É mais ou menos assim, ó, boa sorte, que tudo lhe vá bem, seja feliz, ou seja, eles usam essa saudação. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Versículo 4, por favor. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. 5. Porque eu ouço falar da sua fé do Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento, todo bem que há em paz, para com Cristo. E de grande gozo e consolação de teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Olha que interessante. Nessa segunda parte, ele está dando uma ação de graças a Deus pela vida de Filemão. Por que ele está fazendo isso? Muitos comentaristas acham que Paulo está dando, né, na nossa cultura hoje, já está dando aquela preparada em Filemão porque ele vai dar uma cartada. Não, não é isso que ele está fazendo. Beleza? Quando a gente olha para as cartas de Paulo, normalmente o que ele faz? Ele ressalta as qualidades do destinatário ou dos destinatários, beleza? E depois, obviamente, ele age da maneira correta, exortando aquilo que está errado. Então, o que ele está fazendo aí, ele está falando, Filemão, eu tenho agradecido a Deus pela sua vida, cara. Obrigado aí pelo que você tem feito pelo reino. Obrigado pela tua contribuição. Ok? Versículo 8. Por isso mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. 9. Prefiro pedir-te confiado no teu amor, eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre amigos. Antes ele era útil para você, mas agora ele é útil para você e para mim. Isso. Tu torna a recebê-lo com as duas engrandes. Olha só. Esse pedaço, né, ou seja, essa parte da carta, o que ele está fazendo? Ele está iniciando o apelo em favor de Onésimo. E aí a gente tem que fazer uma pausa aqui para entender o contexto. Quem conhece a história? Nossa, ninguém conhece a história de Onésimo, gente? Como assim? Vocês nunca leram Filemão? Me surpreende isso, mas vamos lá, né? Temos que estar preparados. A referência do cara escravo e depois ele compôs o Corpus Paulinum. Todas as cartas do Paulo. Olha só que interessante. E a gente vai ver, né? Por que essa carta está na Bíblia? Por que esses 25 versículos estão na Bíblia? Quem era Onésimo na fila do pão? Onésimo era um escravo de um cristão recém-convertido chamado Filemão, ok? Imagina só, Paulo está lá na igreja de Éfeso, Filemão está em Éfeso, ele escuta a pregação de Paulo, ele se converte ao cristianismo, ou seja, ao evangelho, mas ele mantém o velho estilo, a vida dele como era, ou seja, ele é um cara de posses e ele tem escravos, tudo bem? Um desses escravos, que era muito jovem nessa época, faz o quê? Foge, ok? Fugiu. Aí o que acontece? Esse cara fugiu e por algum agir do Senhor, esse escravo se encontra com Paulo, ok? Eu estou passando por cima, bem por cima, porque depois a gente vai aprofundar nisso. Quando ele se encontra com Paulo, o que acontece? O escravo se converte. Bom, e aí Paulo tem diante de si uma circunstância, que é, esse cara era escravo daquele irmão em Cristo,
se converteu. O que eles são agora? Senhor escravo ou irmãos? Irmãos. E aí Paulo faz o quê? Ao contrário do que a lei naquela época dizia, tanto aquela que estava na Bíblia, quanto aquela que era a lei em voga naquele tempo, que é a lei romana, beleza? Paulo faz o quê? Escreve para Filemon dizendo, eu estou mandando de volta o escravo que fugiu, beleza? Só que peço que você receba ele não mais como escravo, mas como se fosse eu próprio. Então, se você tem alguma consideração por mim, estenda a ele, beleza? Essa é a história. E depois a gente vai ver o desfecho da história, que obviamente não está contido dentro do livro. A gente tem muitas poucas é bom, né? A gente tem pouquíssimas referências a esse respeito, mas ainda assim, a gente tem uma parte da história contada por alguns pais da igreja que se referem a Onésimo. A gente vai ver isso. Tudo bem? Entenderam o contexto? Então, de novo. Oi. Não. Nem Filemon nem Onésimo eram judeus. Pelo contrário. Filemon era grego e Onésimo há uma discussão. Supõe-se que ele seja grego também e que ambos teriam nascido numa área chamada Frígia, beleza? Que estava sobre... Ih, rapaz, não fui eu. Que estava sob o domínio grego. Calma, respira. Pronto. Então, deixa eu ficar do lado de cá. Tudo bem? Quem lê, por favor? Verso 13. Desculpa. Só para a gente preencher a parte anterior. Então, esses 4 versículos, o que Paulo está fazendo ele faz a introdução, ressalta as qualidades de Filemon e ele entra no apelo em favor de Onésimo, dizendo o seguinte, olha, como apóstolo do Senhor, eu poderia dar uma carteirada e falar para você, faça o que é certo, receba ele como irmão. Mas eu não vou privar você de uma circunstância onde você pode demonstrar amor e mais, demonstrar que você realmente foi convertido. Ok? Então, ao invés de te ordenar, eu vou lhe pedir. Tudo bem? Sigamos, verso 13, por favor. Gostaria de obrigar comigo. Pode instalar essa cadeia por causa do caminhão, a fim de que ele me ajudasse a Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por livre vontade. Talvez ele não tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para si. 16. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Ou seja, corrigindo, é nessa sessão que ele vai falar a respeito de, olha, ele era teu escravo, beleza? E tem um jogo de palavras aí que normalmente as traduções não nos ajudam, né? Ele vai falar da utilidade de Onésimo, e todo mundo fala, mas o que tem a ver a utilidade, né? Ele era útil, se tornou inútil, agora ele vai ser útil de novo. Onésimos, em grego, significava útil, ok? Então, a ideia do que Paulo está fazendo, ele está brincando com o nome de Onésimo, falando, olha, Onésimo não era Onésimo, beleza? Agora ficou Onésimo, agora vai ser Onésimo de novo, beleza? Basicamente o que ele está falando isso, obviamente, porque o sentido do nome é útil e ele está falando, um escravo sem utilidade servia para quê? Nada, ok? Vamos lá, 17, por favor. Se portanto me consideras companheiro, recebe, como se fosse a mim mesmo. E se algum plano te fez ou se te deve alguma coisa, eu só pedir meu povo. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Um parêntese. Por favor, leia de novo o versículo. É o 20, né? 19, desculpa. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Lembra que eu falei para vocês que Paulo cita que Timóteo está junto com ele? No sentido de que é Timóteo que está escrevendo? A Bíblia judaica, por exemplo, quando no versículo 19, ela muda a fonte da letra para dizer o quê?
Quando Paulo escreve isso, é o próprio Paulo que escreve. Então ele está dizendo, eu, de próprio punho, estou te dizendo, se há algum ônus, eu pagarei. Beleza? Ou seja, essa é a diferenciação de Timóteo começar a escrever a carta e no versículo 19 o Paulo pegar a pena e escrever com a letra dele dizendo, eu estou assumindo. É como se fosse uma, eu vou falar coisa de antigo, só o Luciano vai entender aqui porque ele é velho. É uma nota promissória. Beleza? O que significa cheque? Também ninguém sabe, né? Alexandre sabe, que Alexandre também é. Então, o que ele está fazendo é assinando ou declarando a dívida que ele tem em relação a Filemon. Tudo bem? Sigamos. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda fará mais que pedir. 20, 21. Sigamos. 22. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Prepara o quarto, põe mais água no feijão. Estou chegando. Vai lá. 23. Vai, Rafa. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, não vou lembranças. Assim como também Marcos Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito. Ou seja, desculpa, pode ter. Acabou. Vocês viram aí que no final tem uma galera, né? Tudo bem? A gente vai detalhar isso, mas vamos começar para aquilo que é importante. Lembra que Tíquico levou 3 cartas? Estão lembrados ou não? Vamos lá, vamos voltar. Quem abre lá? Efésios 6:21 ou Colossenses 4:7? Aliás, um abre Efésios 6:21, o outro Colossenses 4:7. Pode ler, por favor? Só para a gente confirmar o que a gente está falando aqui. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. O que ele está dizendo aí? Paulo está dizendo o seguinte, ó, Tíquico está aqui comigo, beleza? E eu declarei, né, o informante para vocês. De que forma? Ele vai até vocês e vai ficar um tempo com vocês para contar o que está acontecendo, ok? E vai levar as cartas também. Cadê? Opa, desculpa. Colossenses 4:7. Quem? Tíquico, o irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará conhecer a minha situação. Ok. Rapidamente, qual era a situação de Paulo nesse momento? Ele estava preso. Onde? De que forma? Paulo era um cidadão romano, lembram disso? Aliás, ele vai a Roma porque ele apelou, né, quando ele foi confrontado, né, com a lei romana, ele falou, olha, eu sou romano. E todo romano, mesmo que fosse um bandido, ele tinha uma diferenciação na forma de julgamento. Ele podia, inclusive, apelar para César, ou seja, ele podia apelar, né, para o imperador daquela época. Para isso, ele tinha que ser despachado para Roma. Ninguém podia tocar nesse cara. Foi o que Paulo fez. Quando Paulo chega em Roma, de novo, pela condição de romano dele, o que aconteceu? Ele podia viver numa casa alugada por ele, beleza? E ele seria vigiado por um guarda, ou seja, obviamente, né, um guarda, eram turnos, né? Ficava lá, não sei se 8 ou 12 horas, em suma, todo o tempo tinha um guarda na frente dessa casa para não permitir que Paulo saísse. Mas ele podia receber gente, ok? Por isso que a gente vê essa galera aí, Tíquico, Timóteo, ou seja, esses caras convivendo com Paulo, e a gente fala, não, mas como assim, né? Se o cara está preso, como é que é? É porque ele tinha esse benefício por ser romano, tudo bem? Paulo ficou entre o ano 57 até o ano 62 em Roma, ok? Duas fases. A primeira fase, aproximadamente 2 a 3 anos, ele ficou na casa. Na segunda fase, ele ficou na prisão propriamente dita. Inclusive, numa prisão que você pode visitar hoje, se você for para Roma. Tudo bem? Tranquilo aí? Bom, voltando.
que tem a ver a igreja de Colossos com tudo isso? O que tem a ver Colossos com Filemon? A igreja estava de Colossos, eles eram de Colossos. Filemon, beleza? Era um dos líderes da igreja de Colossos, que na verdade não é Colossos, tá? É Colossas. Ok? Você procurar no Google Maps aí, não precisa, eu já fiz isso por você, beleza? A cidade de Colossas está aqui na região que hoje é a Turquia, beleza? E eu coloquei essa distância aí para mostrar, né? Éfeso até Colossas, ou seja, você tinha aí 200 quilômetros aproximadamente para chegar de uma cidade a outra. Mas por que a gente está falando de Colossos? Ou seja, por que essa informação é importante? Na verdade, a carta de Filemon, ela foi enviada junto com uma carta que foi para Colossos. Ou seja, o livro que a gente conhece como Colossenses. E Colossenses. Ok? 3 cartas. Efésios, Tíquico levou as 3. Então, Efésios, Colossenses. Oi? Não. Essas 3 foram enviadas nessa oportunidade. E Filemon foi convertido em Éfeso, como a gente falou, e ele se tornou líder da igreja de Colossos. Inclusive, a igreja de Colossos era na casa de Filemon. Lembra? Falou com Filemon, falou com a esposa e falou com o filho. Tudo bem? Então, a igreja se reúne lá na casa de Filemon. Paulo fundou a igreja em Éfeso em sua 3ª viagem missionária em 52 depois de Cristo. A carta de Filemon está em 61 ou 62, ou seja, 10 anos depois. Tudo bem? Então, esses caras aqui já são conhecidos de longa data. Por que isso é importante? Vamos chegar lá. Bom, fato é, estavam próximos e agora a gente chega no âmago da questão. Quem que era Onésimo? Como eu disse para vocês, existe pouquíssima informação a respeito de Onésimo, ok? Até porque, senhores, eu digo sempre que a Bíblia, ela declara aquilo que é importante para nós, ok? Mas óbvio que a gente tem que entender o contexto. A gente estuda para obter mais informações para quê? Para sustentar aquilo que a gente está estudando e para entender o contexto de uma forma geral. Por quê? Porque isso muda tudo. Por exemplo, se a gente falar de escravidão, o cara era um escravo. A gente sabe de escravidão o quê? A gente lembra da princesa Isabel, certo? Que a gente estudou lá na escola. Mas como é que era a escravidão? E veja, a gente viu na primeira aula que existem diferentes tipos de escravidão ou de escravatura, ok? Então, contexto posto. Quem que era o tal do Onésimo? Primeira informação. É muito provável que ele tenha nascido já como escravo, beleza? E na cidade de Colossos e na casa de Filemon. Por quê? Porque em lugar nenhum da Bíblia e mesmo dos livros dos pais da igreja está escrito alguma coisa a respeito da compra de Filemon. Provavelmente os pais de Filemon já eram escravos Onésimo. Os pais de Onésimo já eram escravos de Filemon e Onésimo teria nascido. Nessa época da fuga, Onésimo tinha aproximadamente 20 anos, ok? Ele era bem jovem. Quem tem 20 anos? Eu não tenho e nem lembro quando eu tinha. Então, o que acontece? Um jovem, beleza? Olhando para a aula passada, a gente sabia que nesse período aqui havia ainda sombra de alguns eventos que tinham acontecido, onde escravos tinham se colocado contra os seus senhores, tentado fugir da escravidão pela força, ok? Eu falei de Espartacus aqui, aconteceu muito tempo antes, obviamente, mas em suma, existia essa sombra, ok? E existia também, nessa época, e a gente vai ver isso, uma instabilidade política até pelo reinado de Nero, beleza? Ano 64, o que Nero faz? Tomou umas cachaças a mais, derrubou a cachaça, caiu, pegou fogo e pegou fogo em Roma. E destruiu 10 das 14 seções de Roma, ou seja, terrível, né? 3 delas, inclusive, totalmente destruídas, ok? Então, e isso, obviamente, foi usado para perseguir os cristãos. Tudo bem? Vamos lá. Provavelmente, ele fugiu de Colossos para Roma. E aí eu vou instigar o espírito investigativo de todos vocês.
depois do intervalo. A ideia, e eu provavelmente aqui eu vou explicar, é que Onésimo tenha fugido de Colossos para Roma. E por que Roma? Para quem não sabe, era o centro do mundo naquela época, era Roma, uma cidade de 2 milhões de habitantes, onde era fácil de se esconder na época. Por que era fácil? Porque tinha muita gente? Não. Porque Roma tinha todo tipo de sujeira, todo tipo de malandragem, todo tipo de, seja, coisas obscuras. Onésimo seria mais um na fila do pão. Beleza? O nosso problema é que, para ele sair de Colossos e chegar em Roma, ele tem um caminhozinho razoável, né? De quase 2.000 quilômetros. Lembrando que na época a gente não tinha nenhum veículo automotor, beleza? E viajar numa carruagem ou coisa que o valha, e mesmo atravessar, né, lagos ou oceanos, era algo muito caro, ok? Isso leva ou nos leva a algumas outras considerações. Por exemplo, quando Paulo fala, no versículo 19, que pagará qualquer dano causado por Onésimo, a gente deve levar em consideração que para fazer essa viagem ele precisava de dinheiro. E como escravo ele não tinha dinheiro, ele não recebia salário, ok? Então, para isso ele teria que arrumar dinheiro. Como ele teria arrumado dinheiro? Ele teria roubado alguma coisa de Onésimo, algum bem, alguma joia, alguma, não se sabe, ou mesmo dinheiro, né? Para fazer essa viagem, ok? Mas isso, não temos como comprovar isso, ok? Essa é a verdade. Existe uma outra possibilidade que é o seguinte, que Filemon tenha ido a Roma visitar Paulo e que lá em Roma Onésimo tenha partido, ok? E aí tudo bem, aí a gente teria uma facilidade maior para que isso tenha sido verdade. Por quê? Ele viajou com o seu senhor teria posses para fazer isso. E veja, era comum que quando os senhores viajavam, os escravos domésticos fossem junto. Era muito comum isso na época, beleza? O cara ia viajar, ele fazia normalmente o quê? Não é que nem hoje, né? Pega o ticket, entra no avião, não. Você ia viajar, normalmente você tinha uma caravana, até por conta da segurança. Se você viajasse sozinho por alguma estrada daquela época, facilmente você seria assaltado. Lembramos aí do bom samaritano, certo? Ou seja, estava na estrada sozinho, chega ladrão, e isso era muito comum. Então, quando eles iam viajar, faziam caravanas. Quem que ia nessas caravanas? Só a família? Não. Iam os escravos. Porque o escravo doméstico, inclusive, numa viagem, ele servia de segurança para o seu senhor. Ok? Então, há uma controvérsia a respeito de se Onésimo fugiu daqui para ir até lá. Ok? E como ele teria feito isso, sabendo que ele era um menino de 20 anos. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente tem uma série de perguntas que a gente tem que fazer em cima da carta de Filemon, okay? Que não estão explicadas. Ô Yuri, mas isso muda a lição que Filemon quer dar para a gente? Não, não. Mas se estamos estudando, a gente tem que levar essas perguntas em consideração para formatar isso dentro da nossa cabeça. Primeiro, acabei de falar, né? Onésimo fugiu para Roma ou abandonou Filemon em Roma? Possibilidades. Se fugiu de Colossos para Roma, também roubou recursos para realizar a longa viagem, certamente. Beleza? Não teria como fazer essa viagem. Ah, não, vou pegar carona. Esquece. A hora que chegasse para atravessar o mar, você não entrava no navio. Beleza? Ah, mas ele poderia, por exemplo, prestar serviços lá. Poderia, mas um escravo doméstico pouco saberia de navegação ou coisa que o valha. Entendeu? Então, o mais provável... Ah, uma coisa importante. Eu não sei se vocês perceberam o tempo necessário para decorrer toda essa distância. Caminhando. 289 horas. Hã? Hoje, com as estradas que existem hoje. Boa, boa. Entendeu? Naquela época, certamente, isso você pode dobrar isso. Entendeu? Ok? Porque as estradas eram realmente precárias e, obviamente, que ninguém seguiria, né? Essas linhas tortuosas, salvo quando você não tem, né? Você seguiria reto. E para seguir reto, vales, perigos e tudo mais. Mas 289 horas,
Se a gente andasse 24 horas por dia, seria o quê? Mais de 10 dias. Certo? Voltando. Como afirmar que Onésimo já conhecia Paulo? A proximidade de Filemão provaria essa hipótese? A maior parte dos comentaristas diz o seguinte, tá? E a maior parte não significa que são os que estão certos, ok? O que eles dizem? Que Onésimo fugiu para Roma, ele viajou até Roma. Chegando lá em Roma, ele foi identificado como escravo e teria sido preso. E ao ser preso, teria sido levado para a prisão. Qual é o grande problema? Paulo não estava na prisão. Paulo estava numa casa preso como romano. Primeiro problema. Ok? Segundo, bom, se ele era escravo, e aí você pode estar se perguntando, né? Mas como é que alguém saberia que ele é escravo? Boa parte dos escravos tinham marcas, ok? Inclusive marcas visíveis. Voltando um pouquinho a respeito do que a gente falou na aula passada. Estão lembrados que a lei judaica falava o quê? Se você é um escravo, se um escravo fugir do seu senhor e chegar na sua casa, o que você tinha que fazer? Oi? Acobertar, você não devolvia ele. Você não podia fazer isso. Já a lei romana dizia o quê? Você tem que devolver, beleza? E ele vai ser tratado como prisioneiro e o seu senhor poderia fazer várias coisas, ok? Por exemplo, matar o cara. Porque ele não era considerado uma pessoa, ele era considerado uma coisa. Ok? Entre outras coisas. Não quero matar porque ele pode me ser útil. Beleza? O que você faria? E, gente, quando a gente fala matar, não é que nem hoje. Vai lá dar um tiro e acabou. Não. Requintes de crueldade. Ok? Por exemplo, quando o escravo fugia e o senhor não queria matar, sabe o que eles faziam? Marcava a testa do cidadão com o nome do senhor. Ou com uma marca do senhor. Sabe que nem gado? Esquenta o ferro lá e pum! Na testa do cara. E aí o que o cara tinha que fazer? Se ele tinha que andar, né, como escravo, ele tinha que andar de capuz para ninguém ver. Olha, me lembrou o menino que roubou outro dia lá, que o cara tatuou, né? Vacilão na cabeça do cara. Desculpa. Uma pergunta. No verso 10, Paulo fala que gerou e ele entre algemas. Ele sendo escravo, não teria acesso às cartas. Então talvez dê a ideia de que sim, eles tivessem encontrado com Paulo lá. Então, sim, isso não muda. Quando ele fala gerei entre algemas, Paulo está com algemas, né? Ou seja, ele começa a carta falando Paulo, prisioneiro de Cristo, né? E todo mundo acha que ele está falando que ele é prisioneiro de Cristo, né? Ou seja, ele está preso a Cristo. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, e isso é motivo de orgulho para Paulo, né? Ele está dizendo o quê? Eu sou um prisioneiro por quê? Por causa de Cristo. Ok? E ele vai repetir isso lá no fim de novo. Então, sim, Paulo é prisioneiro e ele está falando, gerei entre algemas. Mas a pergunta é, teria Onésimo conhecimento de que Paulo estava em Roma e onde ele estava em Roma e ido até Paulo, porque viajou de Colossos até lá e se arrependeu? Teria Filemão visitado Paulo na prisão, e a gente sabe que isso aconteceu, e a hora que Filemão voltou para Colossos, Onésimo deu linha e falou, bom, vou ficar aqui com Paulo. Entendeu? Poderia. Ou seja, existem várias hipóteses. Por isso, de entender. Como é que isso se deu? Como é que isso aconteceu? Será que Onésimo já tinha se convertido e fugiu de Filemão porque Filemão não o reconhecia como irmão? Hipóteses. O que mais? Será que Onésimo foi preso ou buscou Paulo na prisão? E eu coloquei entre aspas justamente porque ele estava numa casa. Por que ele faria isso? Por que ele procuraria Paulo? De novo, especulação. Ele já teria se convertido e não aceitava o que Paulo fez? Ou que Filemão fazia? Gente, que dificuldade, hein? Paulo, Filemão, Onésimo, Colossos, tá difícil. Como era a relação de Onésimo com Filemão? Outra coisa importante. Onésimo já era um cristão. E aí a gente se pergunta, mas se o cara é cristão, por que ele tinha escravo? O que explica, a gente viu na aula passada, é como a igreja se posicionou a respeito disso. O próprio Paulo vai tratar disso, né? Ele vai usar. E aí o Chico fez uma pergunta semana passada. Eu ia responder, Chico, mas... Em muitas passagens da Bíblia, você vê escravo e você vê servo. Ok? Qual a diferença?
Servo funcionário, escravo não tem opção. Perfeito. Só tem um problema, a palavra é a mesma. Doulos, que significa, a tradução literal, escravo, não servo. Ok? Então, quando a gente olha, né, em alguns textos, e Paulo vai falar isso, 1 Coríntios, por exemplo, ele vai falar o quê? Você servo, faça para o seu senhor, ou seja, ele não está falando, não, você servo não é mais servo, não é mais escravo. Você está liberado. Paulo não fala isso. O que ele fala? Você, servo, faça o seu melhor, inclusive quando o seu senhor não estiver vendo. Por quê? Porque você está fazendo para o senhor. E ele vai falar o que para o senhor do escravo? Trate, ou seja, com justiça e igualdade o seu escravo. Percebe? Então, o posicionamento da igreja é que a escravidão ou a escravatura se mantinha. Até por isso que a lei judaica legisla, não, a lei não legisla, né? Mas, em suma, a lei judaica determina regras para a escravatura. Tudo bem? Então, Filemão, legitimamente, ainda tinha escravos, um deles era Onésimo. Tudo bem? Então, pergunta, como Filemão tratava Onésimo? Será que isso promoveu a fuga? E, de novo, especulação. Onésimo não queria mais ou não gostava mais do jeito que Filemão tratava ele. Por isso ele fugiu. Tudo bem? Epáfras. Nossa, mais um nome. Agora vai. Foi visitar Paulo em Roma, segundo Colossenses 4,12. E poderia ter encontrado Onésimo, o que gerou o temor em Onésimo. Tipo assim, Onésimo fugiu. Beleza? Estava lá com Paulo. De repente o Epáfras, que era amigo de Filemão, né? Que era o fundador da igreja em Colossos, chega lá e faz o quê? Ah, é aqui que você está escondido, né? Estou voltando para lá, vou. Beleza? E aí Onésimo faz o quê? Paulo, me ajuda. Por quê? Porque Epáfras me viu aqui e agora? Como é que fica a minha situação? De novo, especulação. Ok? O que se sabe é o que está na carta e, óbvio, tudo isso dá margem a uma série de questões? Sim. Mas o que é importante para a gente? Isso. O agir de Deus. Várias pregações ou várias reflexões a respeito do livro de Filemão. E se você não entendeu por que esse livro está na Bíblia, vou te contar agora o segredo. Lembra da parábola do filho pródigo? Quem é o filho pródigo? Quem é o filho pródigo? Nós somos o filho pródigo. Quem que é Onésimo? Nós somos Onésimo. Por quê? Escravos do pecado, rebeldes contra Deus, e o favor de Deus nos procura e nos busca. Aqueles que são calvinistas, não é isso que eu estou falando, beleza? Já estou, ok? Salvação é mediante a graça, e ela é ofertada a todos. Ok? Onésimo foge do seu senhor, e Deus usa toda essa circunstância para fazer o quê? Resgatá-lo. Da sua escravatura? Não, da escravatura do pecado. Tanto é verdade que Paulo falou o quê de Onésimo? Ô Filemão, o cara se converteu, velho, recebe ele aí. Não, receba-o como se fosse a mim. O que significa isso? Não foi 1 ou 2 dias que Onésimo ficou com Paulo. Certamente ficou muito tempo. A ponto de Paulo enxergar nele o quê? Verdadeira conversão. Verdadeira conversão. E aí, a gente pergunta, o que aconteceu depois com Onésimo? Essa é uma pintura que está lá no Vaticano, que teoricamente, desculpa, não está no Vaticano não, está numa igreja, que é essa igreja aqui, beleza? Que é a Catedral de São Jorge, lá em Istambul, que é a sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, onde muito provavelmente Onésimo foi bispo. E aqui está o jeito que ele morreu, tá? Foi levado a Roma, apedrejado e depois decapitado. Morreu como mártir. Olha que interessante. O que o Evangelho fez com Onésimo? Lembra? Ele era um escravo fujão. Olha que interessante. O que Inácio de Antioquia fala na sua carta, que ele enviou aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Ele está falando de Onésimo, tá?
em nome de Deus, recebi a vossa comunidade na pessoa de Onésimo, homem de indizível amor, vosso bispo segundo a carne. Eu vos peço que o amais em Jesus Cristo e que vos torneis semelhantes a ele. Seja bendito aquele que vos concedeu a graça e vos considerou dignos de merecer tal bispo. Entenderam aqui o que aconteceu ou não? Essa carta foi enviada provavelmente no ano 104, ok? Quando Inácio de Antioquia estava sendo levado para Roma também para ser morto, ok? No meio do caminho ele vai fazendo paradas e numa dessas paradas o que acontece? Quem se apresenta a ele? O bispo Onésimo. Dessa feita, lembra? 20 anos no ano 62. Tudo bem? Vamos arredondar. No ano 104 ele tinha quanto? E provavelmente ele morreu com 80 anos. De que forma? Dessa forma aqui. Por que a gente compara a nossa vida à vida de Onésimo, né? O que tem a ver? De novo, rebeldes contra Deus, ou seja, fugindo do nosso Senhor. Ninguém gosta de ser enquadrado, né? Ou seja, muitas vezes a gente não estuda a Bíblia por quê? Ela vai nos confrontar do nosso pecado. E o que a gente faz? Foge. Beleza? Ainda assim, Deus em sua misericórdia, em sua graça, nos alcança. Vai até nós e nos reconcilia. De um escravo a bispo de Antioquia. Olha a mudança na vida desse cara. Bom, tudo lindo, maravilhoso, mas voltando aqui. Quem pode abrir, por favor? Para a gente entender o que Deus fez em toda essa história. Lembrando que Onésimo foge, ok? E Paulo intervém na situação, pedindo que seu filho na fé, Filemão, o aceite de volta. Não mais como escravo, mas como irmão. Ok? De novo, reconciliação. E a gente vai ver depois o papel de Filemão na próxima aula e finalmente o papel de Paulo em toda essa história. Quem lê para mim? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que interessante. Por que eu estou usando esse verso aí? Qual era o plano de Onésimo? Fugir. Não quero mais ser escravo. Acordei hoje, não quero mais ser escravo. O que eu faço? Fujo. E como é comum a gente ver gente fugindo, ainda hoje. Imaginando que a localização geográfica vai mudar alguma coisa na sua vida. E às vezes não é nem localização geográfica. Eu vou sair daquele emprego, porque ali eu sofro, porque eu sou torturado, existe... Onde é que você acha que você vai arrumar um emprego que não tem nada disso? Vou empreender. Boa sorte, querido. Boa sorte. Só lembrando você, tá? Eu estou falando de conhecimento de causa, tá? No Brasil, empreender e dar certo é milagre. É milagre. Certo, Chico? Milagre. Ok? Certo ou não? Milagre. Então, a gente faz como Onésimo. O que a gente quer fazer? Fugir. Ah, só quando tem uma dificuldade? Não, quando a gente é confrontado também. Dentro do Ministério de Aconselhamento, existem coisas, e a Lia está aqui para não me deixar... Ô louco, Lia, não era isso que eu ia falar. Para confirmar o que eu estou dizendo. Olha que interessante. A maior parte das solicitações de ajuda que a Igreja Fonte recebe hoje são de fora da igreja. Quem me explica isso? Somos 40 conselheiros hoje, aproximadamente. Temos um público que, né? 2.000, 3.000 que circulam por aí. A maior parte das solicitações que a gente recebe são de fora da igreja. Por quê? Oi? Por quê? Fujões. Fujões. Sabe por quê? Quando você for pedir ajuda para o pastor Oswaldo, que ele chamar um conselheiro para falar contigo, sabe qual é o ofício do conselheiro? Usar a Bíblia para mostrar o teu pecado.
Porque toda raiz de mal que acontece no ser humano, a raiz de todo mal que acontece na vida do ser humano não é o amor ao dinheiro não, tá? É o pecado. Se não tratar o seu pecado, não adianta tratar a consequência. E aí o que acontece? Na nossa comunidade, e veja, eu não estou falando que, eu estou falando nossa, eu faço parte, tá? Pedir aconselhamento, sabe o que é? Demérito. Nossa, todo mundo vai saber que eu estou em aconselhamento, vão saber que eu estou em pecado, vão saber que... Eu falo, gente do céu, que... Tiago escreveu para quem? Abre lá, Tiago 5,16. Quem lê para mim? Quem sabe de cor pode falar também. Quem sabe? Tiago 5,16. Lê aí em voz bem alta. É para os irmãozinhos escutar. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. De novo, Thalita, confessai. Pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Só cuidado, tá? Não vai confessar os seus pecados para os fofoqueiros, tá? Porque o seu pecado do cara é fofoca, beleza? O que Tiago está falando aí? Nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. Existe gente piedosa preparada para isso. E depois o que ele fala? E orem uns pelos outros. Lê o 17, por favor. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. E aí ele vai falar que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Orem uns pelos outros. Olha que interessante. Os de fora procuram ajuda dentro da fonte. Por quê? Porque reconhecem que a fonte tem excelência nesse ministério. Não estou defendendo, legislando em causa própria. Não é isso que eu estou falando. Beleza? Ok? A gente atende gente de fora do país. A gente atende gente de fora do país. E a nossa comunidade, um monte de gente doente, com casamento detonado, com filhos desviados, com todo tipo de problema. Aí eu escuto assim, nós estamos fazendo terapia. Desculpa os psicólogos de plantão, beleza? Nada contra. Estou fazendo. Crente é exortado na palavra, não na psicologia. Você não corrige a sua vida enquanto cristão num divã. Ok? Isso não existe. Psicologia, para quem dá aconselhamento, é só método, não é solução. Sabia disso ou não? E aí o que você vê? Eu faço terapia, essa semana eu escutei isso, cara. Você faz terapia há quanto tempo, filho? 2 anos. E aí, como é que você está? Estou bem. E você está me procurando por quê? Você está bem? Desculpa, fila anda, vou pegar outro. Não, sabe o que é, irmão? É que a psicóloga, ela trata, sabe, mais, falei, mais... É mais psicológico. Faz sentido. Psicóloga, psicológica. Mas eu sinto que espiritualmente... Falei, então, vamos lá. Diagnóstico rápido. Qual a intimidade que você tem com Deus? Ah, estou afastado. Eu falei, devocional, você lê a Bíblia, como é que funciona? Tenho falhado, sabe? Tá. Tá agendando horário para falar com Deus, para fazer devocional? Tô. E durante o dia? Ah, não, quando eu vou almoçar, eu oro. Lembra que eu falei a aula passada? Se você precisa de lugar de Deus na sua agenda, é porque ele não é a sua prioridade. Beleza? Agora, se Deus está em tudo que você faz, show de bola. Lembra? Aula de santificação. Olha lá no site. A recomendação de Paulo é: enchei-vos do Espírito e andai no Espírito. Ok? Então, encher do Espírito o que é? Eu procuro. E andar o que é? Não tomo decisão, e a gente acabou de ler o texto de Jeremias, não tomo decisão nos meus planos, tomo decisão nos planos do Senhor. Ok? É fácil ser Onésimo, gente. É muito fácil. Beleza? Só um detalhe, tá? Só um detalhe. A salvação é oferecida. A salvação é oferecida. Se você não toma a decisão, o que acontece? Ela continua sendo oferecida. Eu dou um exemplo muito claro, né, para a gente... Beleza? O que Deus falou para Moisés?
Estende a mão aí, abre o mar. Beleza? E é interessante que você olha Deus falando assim, e manda o povo marchar. Por quê? Porque se eu abro o mar e o povo não anda, o que vai acontecer? Morria todo mundo do lado de cada marcha. E quantas vezes Deus está abrindo o mar... E, gente, não é teoria da prosperidade. Eu falei teoria de propósito, porque não existe teologia da prosperidade, tá? Isso é besteira. Não estou falando, não, Deus está abrindo o mar à sua frente e você vai sair do deserto. Esquece tudo isso. Besteira. Beleza? Agora, se Deus te dá a oportunidade, inclusive da salvação, e você não agarra, é só uma oportunidade de salvação. Não há salvação. Tudo bem? Tranquilo? Vai lá. Salmo 139, 16 e 17. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles. Olha que coisa linda. O salmista está falando o quê? O Senhor me conhece profundamente. Antes de eu nascer, quando eu era um embrião. O que significa isso? Querido, você não engana Deus. Eu sou bonzinho, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, não fumo. Não... E a Bíblia é clara. Só há um caminho para ir para o céu. Só um. Só um. Ok? E se você não tem ele, às vezes eu escuto, né? Deus é um só. Fala, mentira. Mentira. Deus não é um só. Até porque quem está falando isso, o que é? Um ímpio do outro lado querendo dizer para mim que, beleza, você crê desse jeito, mas eu não. Não. Deus não é um só. Aliás, a gente viu na aula passada também. Qual é o seu Senhor? Mateus 10, 29 a 31. Muito top. Não se vendem dois passarinhos por um aço. Nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Quem falou isso? Jesus. E ele está dizendo o quê? Nenhum cabelo da sua cabeça cai sem que Deus saiba. Deus tem controle de absolutamente tudo. Só que eu digo sempre, Deus não impõe. Deus é um gentleman. Você vai lá em Apocalipse, o que ele fala? Eu vou bater a porta. Você abriu? Ok? Você não abriu, ele vai arrombar a porta? A Bíblia não fala isso. Beleza? E a nossa única participação na salvação qual é? Aceitar ou não. Única. O resto, nada depende da gente. Nada, zero. Vamos lá. Romanos 8, 28. Todas as coisas... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha que interessante, né? Eu fico pensando aqui, fiquei pensando, mas digamos que esse cara estava lá em Colossos, né? Na sua vidinha, tranquilo e tal. Cansei, vou embora. Fugi desse cara. E fez toda essa caminhada aí. Deve ter demorado uns 40 dias. Caminhada não, porque aqui ele teve que nadar ou de barco, né? Em suma. Beleza? Chegou lá em Roma. E aí? 20 anos nessa época aqui. E veja, tem uma diferença gritante, ok? 20 anos nessa época, o cara já era homem. Calma, os mais jovens, tá? Não estou falando que o 21 anos não é homem. Beleza? Não estou falando de sexo, tá? Estou falando de caráter, estou falando... Isso aqui já era um adulto há muito tempo. Até hoje, Israel, 14 anos, virou homem, cara. Já é considerado como homem. Não pode ir na guerra, porque tem até os 20 anos, aquela coisa toda, mas é homem, já toma a decisão, beleza? Imagina você sair, você andar tudo isso daqui e chegar lá e acontecer o quê? Paulo virar para ele e falar, volta. Mas, ô Paulo, se eu voltar, você vai voltar. Por quê? O cara que saiu daqui não é o cara que vai voltar para cá. Ok? Nova vida. Transformação. E depois, quando a gente olha, e seria triste, né, a gente não ter notícias, mas quando a gente olha depois para o resultado, bispo, e Inácio fala o quê? Gente, orem para que vocês sejam como ele. Um cara que até no falar expressa amor.
Por que será, né? Por que será? Vamos lá. De onde vem o amor? Explica para mim, Lucas, como é que você consegue amar? Está implícito no seu ser? Já vem no seu coraçãozinho? Só sei amar porque foi muito amado. E aí, voltando lá naquela aula dos adolescentes. A única coisa que o próprio Deus põe a mão e faz lá no Éden é o quê? O ser humano. E o que a Bíblia fala que ele faz? Ele joga oxigênio nos pulmões? Não. O que é sopro de vida? O que é sopro de vida? E soprou o sopro de vida em suas narinas e o homem veio a ser vivente. O que tem ali? Oxigênio? Hã? O que significa isso? Espírito. Nós só amamos porque o Senhor Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E se eu depender do meu coração para amar alguém, nem minha filha que aqui está, lamento filha, eu teria condições de amar. Beleza? Quando eu amo, eu estou imitando Deus. Onésimo, já na sua velhice, e foi um mártir, né? A gente está vendo aqui, foi um mártir, ele morreu por quê? Em nome de Jesus. E era um cara extremamente amoroso. Quem é que vai fazer mal para um cara amoroso? De escravo fujão a mártir. Morreu em nome do Senhor. Ok? O amor alcança ele e ele ama. Tudo bem? Quem se identifica com isso? Para pensar. Aqueles que já aceitaram a Cristo, eu espero que seja a maioria. Quem era você antes de Cristo? Que bom que eu já vi umas caras assim, melhor não falar. Entendeu? Melhor não falar. Qual a sua reação hoje, diante de uma circunstância difícil? Como é que você age? E querido, se você ainda age pelo seu coração, tem coisa para ajustar. Tem coisa, beleza? E óbvio, eu ia falar isso no começo. Eu sou muito grato a Deus, muito grato, porque Deus nos permite ver mudanças em nós e nos outros. Deus permite. Certas circunstâncias que você fala, cara, como está mudando? Olha o que está acontecendo. Como é bom você perceber isso. Aquela pessoa, pô, me deu tanto trabalho, mas está mudando, cara. Deus está transformando ela. E às vezes, gratas surpresas, né, de você encontrar a pessoa e não conversar, porque aqui é muito grande, a gente encontra, né, Alexandre? A gente é vizinho, mas não se encontra. Nem na padaria, beleza? Mas você sai para tomar um café e a pessoa começa a contar da vida e você fala, Jesus. Inegável o que o Espírito Santo faz dentro da gente no processo de santificação. Inegável. Inegável. Claramente você vê transformação. E de novo, né? Processo de santificação. Aceito Cristo, beleza? Há uma conversão e aí eu começo um processo chamado santificação. Ah, Yuri, eu não estou passando por isso. Então volta lá atrás e revê se você converteu. Beleza? Por quê? A Bíblia é clara. Você se converte, você recebe o Espírito Santo dentro de você. É impossível alguém receber o Espírito Santo e não ter mudança. Beleza? E não existe, a gente brinca, né? O crente Gabriela. Parafraseando a musiquinha, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, não tem ninguém chamado Gabriela, desculpa, tá? Desculpa. Beleza? Agora, crente que aceitou a Cristo tem que mudar. Tem que mudar. Beleza? Se você olha alguém do seu lado, inclusive o seu cônjuge, e não tem mudança, querido, preocupe-se. Preocupe-se. Tem que mudar. Ok? Isso chama processo de santificação. Então, conversão, santificação, glorificação. Ok? Santificação serve para quê? Ficarmos mais parecidos com Cristo, nos preparando para sermos glorificados e vivermos a eternidade com Ele. Tão simples quanto isso. Não precisa inventar mais nada, está tudo direitinho, formatadinho. Ok? Voltando. Opa! Já deu uns... 1 Pedro 2,9. Quem lê? Vocês, porém, são geração de eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você aceitou a Cristo? Deixa eu te dar uma notícia. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso que a idolatria é tão séria. Por isso que a idolatria é tão séria. Você é propriedade de Deus. Por dois motivos. Primeiro, quem te fez? Deus. Quem te resgatou? Deus. Você é de Deus. Acabou. Por isso que é inadmissível você viver no pecado e você viver com o pé no mundo. Inadmissível. Inadmissível. E toda vez que você vive dessa forma, o que você está declarando? Eu não pertenço a Deus. Onésimo, olha você fugindo de novo. Olha você dando linha. Deus está te mandando fazer uma coisa, o que você faz? E aí a gente tem outros, né? Lucas me lembrou há pouco. Jonas. Não, Lucas não, Alexandre. Lucas ou Alexandre? Foi você. Beleza? Jonas. Jonas, vai lá e faz. Ah, mas se eu for, o senhor vai converter todo mundo. Ué, por isso que eu estou te mandando. Ah, mas não quero. Mas quem que é você para não querer, jovem? Eu estou te mandando lá. E aí teve que ficar 3 dias sofrendo dentro de um lugar cheiroso, agradável, entendeu? Imagina o que é um estômago. Deixa pra lá. Para aprender. E foi lá e Deus fez exatamente o quê? 120 mil pessoas numa cidade se convertem, se arrependem. Em vez do cara ficar feliz, né? Nossa, cara, como é que pode uma porcaria que nem eu ir lá e 120 mil? O que ele faz? Onésimo, deu linha. Onésimo foi mais longe. Beleza? Graça de Deus, favor de Deus, nos alcançando e nos resgatando, sendo oferecida continuamente para a gente. Continuamente. Beleza? O que mais? Efésios 1, 4 e 5. Para a gente terminar. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha lá, os calvinistas tudo vibrando. Não é? Não, também não. Ó, a pergunta é pertinente. Eu estou falando que eu não sou calvinista. Ele falou, você é arminiano? Também não. Aliás, não é muro, não. Eu fujo daquilo que é humano. Entendeu? Por que a Bíblia tem que ser o livro referência de todo cristão? Por quê? Hã? Porque ela é inerrante. Só ela é inerrante. Porque se eu for para Calvino, se eu for para Armínio, se eu for para Ellen White, se eu for para Kardec, todos eles têm uma versão do Evangelho. Todos eles têm. E em todos tem coisa errada. Todos. Ok? Ô Yuri, você está dizendo que você não é calvinista? Então você não acredita que Deus possa escolher? Eu acredito. Deus é soberano, ele faz o que ele quiser. E quem sou eu para questionar? Só que eu também sei, segundo a própria palavra, que a graça é oferecida a todos. Beleza? Ah, então você está em cima do muro? Cada um defendeu o seu ponto de vista e tristemente não chegaram num acordo, né? Quer dizer, Deus pode escolher? Pode. Mas a graça universal é. Qual o problema? Qual a dificuldade de conciliar isso? O Lucas está doido para falar alguma coisa para mim, depois você fala. Tudo bem? Gente, exemplo de Onésimo. Não fuja. Beleza? Não fuja. Não resista à graça de Deus. Entregue-se a ela diariamente, ok? Conversão não é só o dia que aconteceu e hoje você tem uma grata lembrança. Ah, aquele dia foi tão bom que eu me converti. Não, conversão é todo dia. Santificação, todo dia. Ok? Dúvidas, perguntas, questões? Não? Oremos. Senhor, louvamos o teu nome, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, pela tua graça e pelo teu favor que nos alcança. Que não sejamos como Onésimo, ó Deus, no sentido de fuga, de não enfrentar, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo, ó Deus, determina que enfrentemos. Obrigado, Deus, porque diante das nossas lutas, das nossas dificuldades, nós podemos contar com o teu Espírito, ó Pai. Nós podemos contar com a tua graça e com o teu favor. Nos perdoa, Deus, pela nossa covardia, muitas vezes. Nos perdoa pela nossa displicência, ó Deus,
em tratar as coisas do teu reino como se fossem coisas comuns, ó Pai. O Senhor nos dê sensibilidade para entender, ó Deus, que o Senhor é o centro de todas as coisas. O Senhor é o centro do universo, que não há nada mais importante do que o Senhor. Mas que nós possamos declarar isso, não com a nossa boca, mas com a nossa forma de viver, ó Deus. Louvamos o teu nome e te agradecemos no nome de Jesus.